Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem em Ribeirão Preto, nós tivemos o fechamento da segunda rodada do Campeonato Paulista. Botafogo e São Paulo empataram em 0-0 num jogo muito fraco, viu, Beto? Lembrando que o São Paulo, entrou em campo com apenas alguns dos seus titulares. A terceira rodada já tem início logo mais à noite, 7h30 desta quinta-feira, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Internacional de Limeira. Este jogo que terá a arbitragem de Guilherme Francisco Maciel da Silva. O Leão da Paulista viajou ontem, para Catanduva, onde ficará concentrado até por volta das 17 horas desta quinta-feira, depois seguindo para o estádio Jorge Ismael de Biase, onde vai enfrentar a equipe do Novo Horizontino, que vem de um empate no final de semana que passou em 2-2 contra a Portuguesa no Canindé. Já a Internacional vem de um 0-0 contra o Guarani no último sábado aqui no Limeirão. Em relação ao time da Inter, Beto, que vai entrar em campo logo mais à noite, não se sabe, se o técnico Felipe Conceição vai entrar com a mesma formação que ele começou contra o Guarani ou se ele fará algumas alterações. Comenta-se que Rafael Silva, que entrou no segundo tempo no último sábado aqui em Limeira, poderá ser o titular em lugar de Rafael Bilu, que certamente voltaria para o banco de reservas. Uma das novidades na delegação leonina foi o recém-contratado Estevão, jogador de 22 anos de idade, cujo passe pertence ao Inter de Porto Alegre. O ano passado estava defendendo as cores do Atlético de Goiás, foi contratado para ser o novo camisa 10 da nossa veterana. Salários deste jogador girará em torno aí de R$80 mil por mês, sendo 50 mil pagos pelo Inter de Porto Alegre e R$30 mil pela Internacional de Limeira. Além de Novo Horizontino e Inter, hoje pela terceira rodada, Beto, nós teremos amanhã Bragantino e Velo Clube, Corinthians e Água Santa, Ponte Preta e Portuguesa, Santos e Palmeiras. Na quinta-feira, Noroeste e Botafogo, São Bernardo e Mirassol, e na quinta também o São Paulo enfrentando a equipe do Guarani. O Botafogo, que ontem empatou com o São Paulo em 0-0, está no grupo da Inter, que é liderado pelo Corinthians com 6 pontos, Mirassol em segundo com 3, Internacional de Limeira em terceiro com 1, Botafogo em quarto também com apenas 1 ponto ganho. Série A2 do futebol de São Paulo, Beto Lucato, teve a segunda rodada no final de semana que passou e apresentou os seguintes resultados: Santo André e Primavera 0-0, São Bento de Sorocaba e Votuporanguense também 0-0, o 15 de Piracicaba jogando em casa venceu o Linense por 2-0, Portuguesa Santista e Capariano empataram em 0-0, Juventus e Rio Claro 2-2, Ituano 3, Grêmio Prudente 2, São José 3, Taubaté 0 e a Ferroviária perdeu em casa para o Oeste pelo placar de 1-0. Corinthians, Beto, ei, Corinthians, hein? Não sabe mesmo viver em paz. Ontem, o Conselho Deliberativo do Timão se reuniu no Parque São Jorge para decidir, sobre o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. E o clima ontem no Parque São Jorge muito pesado, viu, Beto? Teve conselheiro sendo hostilizado, teve diretor sendo agredido, e o que ficou decidido? Que essa decisão do impeachment ou não do Augusto Melo ficará para uma nova data, até porque ontem eram quase meia-noite e nada havia sido resolvido ainda. É a situação do Corinthians, que fora de campo vive um momento bastante turbulento. No Santos, Beto, ontem, o que mais se comentou no Brasil e no mundo foi sobre a possível volta de Neymar ao Alvinegro de Vila Belmiro. Ainda nada definido, mas as conversações continuam. Vamos aguardar. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda. Procure por Vitória Contabilidade. E também em nome de RR Assistência Técnica, consertos de máquinas de todas as marcas você tem na RR Assistência Técnica, na Avenida Maria Buzulin, 466. Bosch, Makita, DeWalt e Tramontina você tem na RR Ferragens e Ferramentas. Um grande abraço, Beto. Uma boa terça para todo mundo e sorte pro Leão logo mais à noite em Novo Horizonte. Até amanhã, meu amigo.